Oi galera, aqui é o Lincoln Henrique. A gente está aqui mais uma vez com a parte 4 da história do skate levitador, né? Do skate voador. E vamos lá, vamos continuar. Quando eu mostrei o protótipo para o Júlio, galera, ele falou 4 coisas. Tem muito espaço para o ímã de cima se mexer. Independente da conta de física, o ímã sempre encostaria no fundo da caixa. O ímã não terá força suficiente, mesmo falando para ele que ele aguenta 80 quilos. Um cano PVC só não daria conta de equilibrar o peso todo. Para melhorar o protótipo, fui para casa. Então, desta vez, decidi comprar mais uma caixa de MDF da mesma largura do que o ímã. O tamanho da caixa era de 4 centímetros de largura por 6 de altura. O que eu fiz foi colocar uma tampa na caixa de 10 centímetros por 7 centímetros. E essa tampa serve de fundo falso. Essa tampa serve de fundo falso. Em seguida coloquei o ímã na caixa de 4 centímetros por 6 centímetros. Coloquei a caixa do ímã dentro da caixa de 7 centímetros por 10. Em seguida, troquei o cano PVC por um cabo de vassoura. Nesse cabo de vassoura eu coloquei uma rosca de garrafa PET, coloquei uma tampinha no ímã, rosqueei o ímã, prendi o shape de skate no cabo de vassoura com parafusos. Em outro dia, fui fazer um test drive e quando eu subi no skate e andei, as duas caixas de MDF se partiram no meio. No outro dia, minha mãe levou as caixinhas de MDF para o Sérgio Madeira consertar. Depois de alguns dias, a caixa ficou pronta. Quando a caixa ficou pronta, fui lá buscar e fui para casa fazer os testes. Só que eu não tinha dobradiças, então fui até na casa do meu vizinho Serafim. Ele me deu a dobradiça, montei a dobradiça com a ajuda da minha mãe. E neste dia, já era quinta-feira, dia 4 de junho de 2024. Já era quinta-feira, dia 4 de julho. Dia 4 de julho de 2024. Eu fiz o segundo test drive, e só a caixa maior de MDF se despedaçou. E eu decidi usar só a caixa de 4 centímetros por 6 de altura. Em outro dia, fui no meu vizinho Serafim novamente, e dessa vez ele me emprestou alguns preguinhos. Fui para casa e rodei a caixa de MDF
com vários pregos para garantir que ela ficaria bem firme. Coloquei o ímã novamente na caixa, montei o suporte novamente e testei. E dessa vez eu fiz o test drive e a sensação que eu tive foi que os dois ímãs estavam parados no ar, mas eu ainda não sabia. Numa quinta-feira, voltei no julho. Não, na quinta-feira levei o novo protótipo para o Júlio ver, mas antes disso, no segundo intervalo da escola, mostrei o meu protótipo ao meu amigo Felipão mostrei o meu protótipo para o meu amigo Felipão ver. Na última aula de física, mostrei para o Júlio o meu protótipo e mesmo assim o Júlio não estava ainda acreditando que aquele imã aguenta 80 quilos e ele me disse que era melhor continuar o meu projeto como um protótipo e fui para casa com a intenção de arrumar isso. E por incrível que pareça, pausa. Vamos lá. E por incrível que pareça, eu achei o problema. E o que eu fiz foi basicamente fazer uma argoela quadrada de papelão e rosqueei essa argoela entre a rosca de garrafa PET e entre o ímã. E para reduzir ainda mais o espaço, cortei um bico de garrafa PET e em seguida fui fazer o terceiro test drive e funcionou. E depois de alguns dias, cadê? Pausa. E depois de alguns dias, minha mãe levou para a marcenaria da Fabiarte e lá o funcionário dele, que se chamava Douglas, decidiu me ajudar. E lá eu fiz uma base dobrável, coloquei umas barbatanas na caixa e na base para a caixa não se abrir. E mais tarde, naquele dia, fui para casa, montei e eu achava que já era o projeto final. E por isso no dia seguinte seria os testes. Mas eu pensei melhor em trocar o material que eu estava usando, que era MDF, por um material mais resistente, como um cano PVC. Um dia, quando eu quando eu cheguei da escola, eu tinha achado um cano PVC jogado no lixo e resolvi pegar. Quando eu cheguei em casa, um funcionário da Fabiarte veio arrumar o meu banheiro. E depois que ele terminou o serviço, pedi para ele me ajudar a amolecer o cano PVC com fogo. Pausa. Vamos lá.
Ele me ajudou a amolecer o cano PVC com fogo, mas o funcionário da Fabiarte falou que do jeito que eu queria, não. Ele falou que do jeito que eu queria, não ia dar certo. Ele foi embora. Outro dia, levei para a marcenaria um cano maior do que o imã. O Douglas, que é um funcionário da Fabiarte, cortou para mim um cano PVC no meio para diminuir o cano, terminou o serviço e foi para casa no dia 13 de agosto de 2024. Levei o meu suposto projeto final, o meu professor Luiz F. viu a invenção que construí com o Júlio, ele adorou e tirei uma foto com os meus 2 professores de física. Pausa. Vamos lá. Ainda em agosto, meu amigo Arthur veio em casa, mostrei o meu projeto do skate de liftador para ele. Aí ele andou, mas foi aí que levei uma crítica. Ele disse que era muito difícil se equilibrar no skate porque tinha que pular enquanto andava. Ele também não acreditava que o pistão estava fazendo ele levitar. Eu concordei com a crítica dele e, para melhorar, eu resolvi comprar uma mola para servir como amortecedor. Pausa. Eu pensei em usar molas como amortecedor. Uma noite fui na Leroy Merlin com meus pais, mas não achei mola. Então, numa terça-feira, fui na aula de física e falei com o Luiz F. Ele me disse para comprar pela internet. Então, comprar pela internet a mola. Fui lá pedir para minha mãe. Ela comprou, mas depois cancelou a compra porque o produto não estava chegando em casa. Fui novamente falar com o Luiz F. E ele me disse para procurar numa loja de peças de automóveis. Fui para casa, pesquisei os lugares no ChatGPT, fomos até os endereços e não achamos nada. Então a gente achou uma oficina, mas lá só tinha mola de amortecedor de carro. No final de agosto, numa quinta-feira, na aula de física, eu contei para o Júlio essa crítica que eu levei. Ele me disse que não precisava de mola alguma, era só alinhar o suporte com o shape de skate. Na quinta-feira à tarde, de qualquer jeito, eu tentei fazer o suporte para gravar dentro do pistão, mas não consegui. No dia seguinte, no dia 6 de setembro de 2024, eu consegui fazer um suporte
mas no dia que eu fui para a escola, aí que me veio mais uma crítica, e a crítica era que não dava para ver direito o ímã levitando por dentro do pistão. E galera, esse vídeo tá um pouco longo e vai ficando por aqui. Falou!